E entre estas doutrinas teológicas, o monoteísmo, panteísmo, o politeísmo e o panenteísmo, por qual destas ocorre de fato a comunicação com Deus? Olá, amigos, namastê. Vocês sabem a diferença entre monoteísmo, politeísmo, panteísmo, panenteísmo ou krausismo? Yoga não é ginástica, como afirmou Paramahansa Yogananda. Yoga é um tripé que inclui a ginástica, que inclui a parte física. Ele dizia: yoga significa saúde física, desenvolvimento mental e realização espiritual. Então, no yoga está incluída a filosofia, o pensamento filosófico. Precisamos colocar os nossos músculos cerebrais para funcionar, para alcançarem a hipertrofia mental também. Não é só a parte física, não é somente a resistência física e a flexibilidade, a saúde física, mas o desenvolvimento mental. E em terceiro lugar, e não menos importante, a espiritualidade. Olhar para dentro, mergulhar no paraíso interno. Esse é o verdadeiro objetivo do yoga. O último anga do yoga é o samadhi, o oitavo anga. Anga quer dizer passo, é a visão de Deus, entregar-se a Deus, Ishvara Pranidhana, que é um niyama, é o último niyama. E entre estas doutrinas teológicas, o monoteísmo, panteísmo, o politeísmo e o panenteísmo, por qual destas ocorre de fato a comunicação com Deus, com o inefável? Por meio do monoteísmo, por meio do panteísmo, do politeísmo ou do panenteísmo? Vamos pensar um pouquinho, vamos refletir? Namastê! Então, dentro destas doutrinas teológicas, qual de fato possibilita a real comunicação com Deus? Vamos compreender a visão monoteísta. Não é que muitos filósofos, teólogos, pensadores da contemporaneidade e da modernidade, desde a Idade Moderna e Idade Média também, Idade Moderna e até a contemporaneidade, classificam o monoteísmo como, dentre essas doutrinas de percepção de Deus, do que Deus é, consideram o monoteísmo a mais avançada. Será mesmo que o monoteísmo é a doutrina mais avançada? Mono quer dizer um, teísmo, Deus, um Deus. Contudo, essa ideia monoteísta de um Deus coloca o Senhor sentado em algum trono de ouro em um lugar antisséptico do universo, em algum lugar no espaço. Ele está lá, longe de nós, separado de nós. Existe até em um dos filmes sobre a vida de São Francisco de Assis um debate entre dois personagens e um deles diz assim: Deus não está aqui para tomar decisões por nós, então tem que ser o bispo da igreja que tomará a decisão. Deus está muito longe, ele não virá aqui para tomar essa decisão. E é verdade, dentro dessa ótica monoteísta, Deus não está aqui, ele está longe, ele está distante em algum lugar no espaço. Para a nossa comunicação com ele seria necessária alguma forma tecnológica, o celular, teríamos de ter o telefone, o número de WhatsApp do Senhor para falarmos com Ele. Senhor, está me ouvindo? Bom dia, estou precisando de sua ajuda. Pode falar comigo? Ou, se não temos o número dele, o telefone dele, falarmos com o padre, com o pastor, para que ele que tem o telefone de Deus se comunique com o Senhor e leve a ele as nossas reivindicações, os nossos temores, as nossas dificuldades, que ele ore por nós,
já que ele tem uma via direta com Deus, não é o padre, não é o pastor. Mas esta ideia monoteísta não funciona, queridos, para o verdadeiro diálogo com Deus. Mesmo os cristãos adotando essa ideia monoteísta, não se comunicam com ele sem fechar os olhos. Observem que todo religioso, em qualquer tradição, seja do Oriente ou do Ocidente, quando ora a Deus, o que faz? Fecha os olhos, não é verdade? Ou seja, nós nos fechamos para o mundo externo e olhamos para dentro. É assim que nos comunicamos com Deus. Seja na Igreja Católica, seja na Igreja Evangélica, ainda que aos berros, nossos irmãos evangélicos gritam como se Deus fosse surdo para que ele ouça as suas orações, mas eles fecham os olhos. Eles olham para dentro, porque intuitivamente a alma sabe que Deus está dentro. Então, a doutrina do monoteísmo é falha, é limitada, porque separa o ser humano, separa a criatura do Criador. O Criador lá fora, lá longe, e a criatura aqui na Terra, distante. Estamos separados, estamos divorciados. Existe uma distância que nos separa, o tempo e o espaço. Essa ideia monoteísta do Criador do relógio, como se o universo fosse o relógio e Deus o relojoeiro. A substância do relógio não é a mesma substância do Criador do relojoeiro. O relógio possui, feito de metal, de metais, e o relojoeiro é feito de carne e ossos. O relojoeiro não é o relógio. A mesma coisa ocorre nesta doutrina monoteísta de que Deus e o universo são coisas separadas, distintas. A própria doutrina da Igreja a respeito de Jesus, do credo niceno-constantinopolitano, afirma que Jesus é consubstancial com Deus e seria o único consubstancial com Deus, possuindo a mesma substância de Deus, consubstancial com o Senhor, por ser filho de Deus. Na verdade, não é Jesus. Na ótica do yoga, é o Cristo. E Cristo não é uma pessoa. Cristo é uma consciência que pertence a todos nós. Um dia, todos nós realizaremos essa consciência de Cristo. Ou Krishna, é a mesma coisa, só muda o nome e o lugar. Krishna nasceu na Índia, Jadava, ou Krishna, nasceu na Índia. Jesus, o Cristo, nasceu ali no Médio Oriente. Siddhartha, ou Buda, então Cristo, Krishna, Buda, são em verdade títulos espirituais, consciência divina que todos nós realizaremos. Siddhartha, o Buda, quando alcançou o Budado, a iluminação, quando se tornou o Buda, a primeira coisa que ele disse foi: maravilha das maravilhas, todos possuímos a natureza de Buda. A questão é que estamos adormecidos e precisamos despertar. Mas, voltando a essa questão do monoteísmo, então Deus está separado de nós. A comunicação com Ele, na ótica do monoteísmo, não seria possível sem um telefone celular nos tempos atuais. E antigamente, quando não haviam os telefones, não seria possível a verdadeira comunicação. Porque para nos comunicarmos com Ele, precisamos fechar os olhos. Então, se o monoteísmo não permite essa comunicação sem um telefone celular, será que o politeísmo permite? Também não. Poli quer dizer muitos, teísmo, Deus, muitos deuses, politeísmo. O céu estaria em guerra, porque seria uma disputa entre esses deuses para saber qual deles é o mais poderoso. E muitos pensam que o hinduísmo, hinduísmo na verdade é um termo pejorativo, o nome autêntico dessa tradição mais antiga da humanidade não é hinduísmo, mas Sanatana Dharma. Sanatana Dharma quer dizer a religião eterna, a religião perene, é o nome autêntico do hinduísmo. E o yoga é um darshana, é uma escola de sabedoria que vem do Sanatana Dharma.
Muitos pensam que o Sanatana Dharma é politeísta. Quem pensa ainda hoje, fala isso ainda hoje, não conhece nada do Sanatana Dharma, nada de hinduísmo, não conhece nada de yoga. Krishna, no Bhagavad Gita, deixou claro que o hinduísmo é panenteísta. Mas vou chegar lá, ainda explicando o politeísmo. Então, o politeísmo é a ideia de vários deuses. Também não cabe, porque esses vários deuses, esse panteão, estariam em guerra entre eles. Não funciona essa ideia. Então, será que a comunicação com Deus seria mais fácil por meio do panteísmo? Também não, porque o panteísmo nega a ideia de um Deus pessoal, de uma inteligência. O panteísmo é a crença de que a natureza é Deus. Todas as coisas na natureza é Deus. Uma árvore, um riacho, é o panteísmo. Então, essa ideia da imanência de Deus também não funciona. Aí resta o panenteísmo, o krausismo, que afirma que nós estamos em Deus. E de certa forma misteriosa, ele se comunica conosco quando fechamos os olhos e o convidamos para vir a nós. Krishna, no Bhagavad Gita, afirma que todas as coisas estão nele, todas as coisas estão em mim, mas eu não estou nelas. Mas se me convidares, ele também fala da superalma. A superalma, que é o Atma. Atma já é um termo que vem de Patanjali, o sistematizador do yoga. Krishna chama o Atma de a superalma. Na psicologia contemporânea, a partir de Carl Gustav Jung, o Atma ganhou um novo nome aqui para nós ocidentais, que é o Self. É a natureza mais profunda da psique, é a nossa alma, o nosso eu real, é Deus em nós. A superalma, Krishna afirma, está no coração de todos os seres, desde o reino mineral, vegetal, animal, humano até o dévico, angelical. A superalma está no coração de todos. E por estar no coração de todos, a alma que foi criada à imagem e semelhança do Espírito, a imagem e semelhança de Deus, não o corpo foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas a alma. Então a comunicação é possível, porque Deus não é aquele ser lá no alto, na ótica do monoteísmo, não. Deus é a superalma em nossos corações. Se ele é a superalma dentro de nós, então a comunicação é totalmente possível, porque ele não é um ser distante, como afirmava Paramahansa Yogananda. Ele é o mais querido entre os que são queridos, o mais amado entre os que são amados, o mais próximo entre os que são próximos. E por isso é fácil a comunicação, desde que acalmemos as vritis, os redemoinhos mentais, as indrias, trazendo as indrias, os sentidos de volta para dentro. Como Krishna deu o exemplo da tartaruga que recolhe os seus membros para dentro do casco, pratyahara. Jesus disse ao orar, não façam como os fariseus que oram em voz alta nas esquinas, para que os outros vejam que estão orando. Em verdade, já receberam o seu galardão, sim, porque se o que querem é serem vistos, já conseguiram. Ao contrário, ao orar, entra em teu quarto, fecha a porta, ou seja, os sentidos, fecha os olhos, traga os sentidos para dentro, acalmando os redemoinhos mentais, e ora ao teu Pai, que te ouve em silêncio, no silêncio do coração, como diria Sridhara Mata. Isso é panenteísmo. Namastê.